Boa noite, amados irmãos em Cristo. Quero vos cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Quero compartilhar convosco um texto da Palavra de Deus. Vamos estar lendo juntos e depois vamos estar um pouquinho meditando sobre a mesma. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo número 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: um grande exército vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou, a nação de Judá se reuniu, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém que possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, deste templo, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram. Eis que agora nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da nossa possessão, que tu nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu
o teu julgamento contra estas nações? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, contra este grande exército que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É justamente em cima desse versículo 12 que eu quero falar com os irmãos a respeito do tema olhando na direção certa. Josafá, o rei, em seu desespero disse: Senhor, nós não sabemos o que nós vamos fazer, não temos força, é um exército muito grande. Nós somos muito pequenos comparado com eles, mas uma coisa nós fazemos: os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero falar sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos sempre olhando na direção certa. Talvez você não saiba, meu querido, meu irmão, minha irmã, mas existe uma direção certa, sim, para o nosso olhar. Existe uma direção certa para a nossa atenção, especialmente a partir do momento em que nós decidimos viver por Deus e viver para Deus. A partir do momento em que nós decidimos entregar a nossa vida ou as nossas vidas aos cuidados de Deus. A partir do momento em que a gente decide andar com Deus, os nossos olhos têm que ter uma única direção. É como quando nós decidimos empreender uma viagem. Quando nós decidimos pegar o nosso carro, a nossa família, e aí a partir dali nós começamos a passar por uma estrada que vai nos levar até o nosso destino. E muitas vezes essa estrada, ela é uma estrada movimentada. Então, certamente, neste caso, sempre teremos uma direção certa para onde deve estar orientado o nosso olhar, a nossa atenção, em todo o tempo, especialmente por se tratar de uma estrada movimentada. É muito comum, nos nossos dias, nós termos grandes ou graves acidentes por conta do fato de que muitas vezes o motorista ele desvia o seu olhar da direção em que ele deveria estar direcionando a sua atenção, o seu olhar. Se dirigindo o nosso carro nós nos descuidarmos, muito facilmente a gente poderá deixar de olhar para a direção certa, na direção certa, e passamos a olhar para outras coisas. Ou seja, numa viagem, numa trajetória dessa, é muito comum coisas tirarem a nossa atenção. Sendo que a nossa atenção deveria, a rigor, sempre estar na própria estrada. Não é assim? Por que acontecem acidentes? Porque de repente dá uma vontade, escuta lá o barulhinho de uma mensagem, e aí baixa a cabeça, olha para o celular, 2 segundos. Coisas que podem muito tranquilamente afastar a direção do nosso olhar. E o nosso olhar que deveria estar colocado na estrada, ele pode passar para um celular, ele pode passar para uma pessoa que está ao meu lado, para minha esposa, para um filho meu, numa conversa.
Quando eu era garoto, eu não sei se os ônibus ainda têm essa placa, mas quando eu era muito garoto, eu me lembro que a gente entrava naqueles ônibus, quando eu morava em Florianópolis, muitos anos atrás, eu ia para a escola e tinha uma plaquinha, não converse com o motorista. Para justamente que o motorista não tirasse os seus olhos da rua onde estava trafegando. Nós podemos nos distrair com muito pouca coisa, nós podemos nos distrair com uma placa de publicidade que nos chama atenção e a gente olhar e às vezes em fração de segundo acontecer um acidente. A gente pode ficar maravilhado com uma paisagem linda, um pôr do sol que de repente, num dado momento da estrada você percebe, até então você não conseguia, talvez por causa de montanhas, por causa do relevo, mas chega uma hora que você consegue ver aquele pôr do sol e você, ao invés de ter os teus olhos na estrada, você passa a olhar para uma direção inadequada. E às vezes, dependendo daquilo que nos chama a atenção, nós podemos nos demorar. Nós podemos olhar para trás, passamos por um carro diferente, uma moto, uma coisa que nos chama a atenção, e quando a gente passa, a gente bota o olho no retrovisor e fica às vezes ali olhando, Pouca diferença na direção poderá ser suficiente para nos causar um prejuízo elevado, nos trazer, de repente, ferimentos graves no nosso corpo, no caso de um acidente, e se não, a própria vida. A vida em Cristo que Deus nos propõe, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, a partir do momento que nós decidimos viver por Ele, para Ele, que entregamos a nossa vida aos seus cuidados, a partir do momento que nós o aceitamos para ser Senhor e Salvador da nossa vida, essa vida que Deus nos propõe é como uma estrada que vai nos levar até o nosso destino final. Essa estrada por onde nós haveremos de passar até chegarmos o lugar para onde Ele está nos levando. Essa estrada está nos levando, que é a glória eterna, que é o lar celeste. E eu quero dizer que da mesma maneira como nós podemos nos descuidar numa viagem, nesse trajeto que estamos percorrendo na condição de filhos de Deus, se nós nos descuidarmos, facilmente nós poderemos deixar de olhar para a direção certa. Da mesma maneira. Notem que Josafá, ele estava diante de um grande exército, formado por 3 ou 4 nações. Mas ele deixa claro para Deus: Deus, nós já vimos o tamanho. Nós já sabemos que não temos condições. Nós sabemos que nós estamos fracos. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos não estão postos no tamanho desse exército. Nós não estamos olhando para o tamanho da multidão que virá contra nós. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós continuamos olhando para Ti. E eu quero falar sobre maneiras de nós olharmos, muitas vezes, nesse trajeto que nós estamos fazendo, desde o dia que saímos do Egito espiritual e estamos indo em direção a Canaã espiritual, ao lar celeste, à glória eterna. Esse trajeto, essa estrada, ela vai nos proporcionar situações onde algumas vezes o nosso olhar poderá ser desviado da direção certa. O primeiro olhar é o olhar para baixo. Você já viu, passou do lado de um cara que está dirigindo o carro, às vezes ele está fazendo, você vê que ele não está bem, ele está andando meio torto na rua, você passa do lado dele, ele está com a cabeça baixa e está olhando para um celular. E nessa vida,
como servos de Deus, como filhos de Deus, muitas vezes o nosso olhar pode se voltar para baixo. E eu diria que é o olhar daquele que está esgotado. É o olhar daquele que está abatido. É o olhar daquele que está desanimado. É o olhar do cabisbaixo. Você já reparou num homem cabisbaixo? Você já reparou num homem desanimado, cansado, esgotado? Se você nunca fez isso, repare como é o andar de uma pessoa que está cansada, esgotada, desanimada, desinteressada. Normalmente, o seu olhar é para o chão. Ele só enxerga o chão. E o chão não é o lugar dos vencedores, daqueles que vencem em Cristo, não. O chão é o lugar dos caídos. O chão é o lugar dos derrotados. É o olhar daquela mulher encurvada, lembram-se? Uma mulher que há muitos anos tinha uma deformidade física. E ela era tão curvada, que a única direção do seu olhar era para baixo, de tão curvada que ela era. Mas um dia Jesus botou a mão sobre ela e deu ordem para que o seu corpo voltasse ao normal e ela pudesse olhar novamente na direção que as pessoas devem olhar. Nós não precisamos permanecer com o nosso olhar cabisbaixo, muito embora às vezes a gente permaneça nessa condição dias, meses, quem sabe. Mas aquele a quem nós servimos é poderoso para redirecionar o nosso olhar. Talvez hoje o seu olhar seja um olhar de quem está cabisbaixo, cansado, esgotado, faltando-lhe as forças. Não é o olhar certo. Não é o olhar adequado que Deus espera de nós. A palavra de Deus para nós é levanta a cabeça. Por mais difícil que esteja. Às vezes o olhar para baixo, ele tem um significado pior. O significado de pessoas que alcançam uma posição elevada e por causa da soberba, da arrogância e do orgulho, olha para os outros de cima para baixo. Mas isso eu nem quero fazer menção. Mas existem as pessoas que olham para baixo porque consideram os outros inferiores a si mesmo. E é um perigo quando o nosso olhar se dá desta forma. O segundo tipo de olhar, e eu diria que talvez esse seja o olhar que mais com o qual nós nos deparamos e vemos muitas vezes as pessoas, é o olhar para o lado. Eu diria que é o olhar da tentação. É o olhar da tentação, é o olhar de Eva. É o olhar de Davi, um homem de Deus, temente a Deus, mas ele olhou ou ousou olhar para um lugar que lhe era prometido ou proibido ele olhar, que era a nudez de uma mulher desposada. Olhar para o lado pode ser o olhar da comparação. Esse é um problema quando nós caímos num caminho de nos compararmos com as pessoas que estão ao nosso lado. É o olhar da concorrência. Quando não, é o olhar do complexo de inferioridade. Para quem eu olho
ao meu lado, eu sempre me vejo negativamente. Eu diria que são dois extremos, quando a gente se acha o maior de todos ou quando a gente se acha ou guarda em nosso coração um sentimento de inferioridade. Mas em especial, o olhar para o lado é o olhar do medo das circunstâncias, daquilo que nos rodeia, daquilo que está próximo a nós. É o olhar de Pedro. Lembram-se do olhar de Pedro quando ele está andando sobre as águas? Pedro inicia pela sua fé e pela sua ousadia e confiança no Senhor, de começar a dar os seus primeiros passos sobre a água. Jesus está a uma certa distância de Pedro e diz para Pedro vir em direção a ele, e ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro reparou na força do vento, nas ondas, ou seja, o olhar para o lado, é o olhar das circunstâncias. E esse olhar parece que essas coisas, essas circunstâncias que nos metem medo, parece que é um imã que faz com que os nossos olhos deixem de olhar para a direção certa e passamos a olhar para aquilo que nos assusta, para aquilo que nos amedronta, para aquilo que nos faz parar. Busquemos o olhar de Josafá. Olhemos como Josafá olhava e a nação. E a sua oração é: Senhor, é uma circunstância adversa, é um grande exército. São nações que se voltaram contra nós, mas os nossos olhos continuam postos em Ti. Nós não estamos com os nossos olhos postos no nosso problema, na nossa adversidade, no nosso inimigo. Não, Senhor. Porque é justamente esse olhar que nos faz muitas vezes correr da raia, que nos faz desistir. Ainda há o olhar para trás. O olhar para trás é o olhar da indecisão. Quantas pessoas que iniciam um caminho com Deus, mas num dado momento olha para trás. Jesus Cristo disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo, não é digno do reino dos céus. É o olhar de quem está prestes a desistir da fé e voltar para o mundo. Sabe? Inicia-se uma trajetória, olhando-se para a direção certa, e num dado momento, por alguma razão, somos tentados a olhar para trás. Note que eu falei, quando introduzi esse sermão, que um dos olhares que poderá me tentar é o olhar do retrovisor. É o olhar daquilo que ficou para trás, daquilo que deixei. É o olhar da mulher de Ló. Sodoma e Gomorra iria ser destruída. Ló, sua esposa e suas filhas moravam numa cidade que ia ser destruída. Sodoma e Gomorra, tal qual o Egito, simbolizam este mundo caído,
que um dia será destruído pelo próprio Deus. E o anjo que chama Ló diz: sai depressa. Enquanto você estiver nessa cidade, nós não podemos fazer nada. Enquanto estiver um filho de Deus nesta terra, nós não podemos destruí-la. Então apressa-te. E uma segunda orientação, o anjo diz para Ló e para sua família: quando saírem, não olhem para trás. Olhar para trás, ele tem esse sentido muito forte da indecisão, do sentimento de perda. Sabe? Do sentimento de perda. Puxa, mas eu estou deixando isso. Eu vou deixar aquela vida. Eu vou deixar aqueles prazeres. Será que vale a pena? Você pergunta, ou alguém que passa por essa situação faz essa pergunta. É uma decisão que requer determinação, mas em algum momento nós seremos tentados a olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Por que será? Eu, na minha interpretação, não vejo como um olhar de curiosidade do que iria acontecer com a cidade, mas de alguma forma o coração da mulher de Ló estava na cidade, que ia ser destruída. Por isso a parada e ela olhar para trás. É o olhar de Israel no deserto quando sai do Egito. Lembram-se? Mais de uma vez, várias vezes, Israel questiona a validade de terem saído do Egito, se não seria melhor voltar para o Egito. Quando se lembravam das comidas, quando se lembravam da água, mesmo na condição de escravos, dentro do Egito, várias vezes questionavam. Ou seja, o olhar de Israel era um olhar pelo retrovisor. Egito tinha ficado para trás. O mar se abriu, eles passaram a pé enxuto. Deus matou os egípcios, já era o Egito. Esqueçam o Egito. Mas no coração daqueles homens, no meio da adversidade, lembravam-se do Egito e tinham o desejo de voltar para o Egito. É o olhar para trás. Me recordo tão bem, eu já disse isso algumas vezes na igreja, assim que me converti, melhor dizendo, assim que o Senhor me converteu, e eu fui um garoto que eu vivi a minha infância, boa parte da infância e boa parte da juventude, morava em Florianópolis, mas sempre vinha aqui para Balneário, né? E sempre vivi muito intensamente a vida que Balneário proporcionava e proporciona ainda no sentido de prazer, de deleite, né? E quando eu me converti, aos 25 anos, ainda garoto, e me lembro como se fosse hoje, né? Nunca mais vai sair isso da minha mente, o que passou, o sentimento que veio no coração, o sentimento de perda. Quando eu passei, já convertido nos primeiros meses, estávamos eu, minha esposa e meus pais na frente, meu pai estava dirigindo, e nós passamos bem pelo centro de Balneário Camboriú. E eu olhei todo aquele fervo, todo aquele agito, e no meu coração veio claramente: você vai perder tudo isso por causa do seu Deus. É quando vem aquele impacto. Muitas pessoas não querem Deus não porque não gostem de Deus ou não desejam Deus, é porque não querem deixar a velha vida, o mundo caído. Mas o mundo fica para trás. Olhar para trás, jamais. Devemos buscar o olhar de Paulo. Lembram-se o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 14, ele diz: uma coisa eu faço,
Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Esqueço-me. Paulo estava falando de títulos, de posição, de regalias, de status. E agora passava como ministro do Evangelho a ser alguém perseguido, aprisionado, passando fome, nudez, naufrágios. Esqueço-me as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Se devo me esquecer das coisas que para trás ficam, consequentemente, só nos resta dizer que temos uma única direção para olhar em todo o tempo de nossa trajetória. Assim como quando pegamos o nosso carro e estamos numa estrada muito movimentada, o nosso olhar tem que estar na estrada, sempre. Qualquer descuido, qualquer coisa que nos chame a atenção pode nos trazer prejuízo. Na vida espiritual não é diferente. Não devemos olhar para baixo. Deus não quer que tenhamos esse olhar. Não devemos olhar para os lados, para aquilo que nos ameaça, para aquilo que quer concorrer com a gente. Eu não disputo com ninguém. A minha carreira é só. Eu corro a carreira que me está proposta. Eu não estou disputando com ninguém em qualquer área da minha vida. Longe de mim isso. O meu olhar jamais deve estar posto nas circunstâncias, especialmente se as circunstâncias elas são adversas. Diz o cântico: não olho as circunstâncias. Não, não, não. Olho tão somente o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. É olhar para frente. É o olhar da determinação. É o olhar da perseverança. É o olhar da confiança. É o olhar para Cristo. Senhor, disse Josafá, os nossos olhos estão postos em ti. Não tiramos os olhos de ti, Senhor, porque a nossa esperança está em ti. Olhar para frente é olhar para Cristo, que é o nosso pastor que vai à nossa frente. Cristo, ele vai adiante de nós como nosso sumo pastor. Assim como o pastor fazia. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Atrás, olhando firmemente para Cristo. Lembram-se que eu falei no início, bem no comecinho desta palavra, e eu disse que a única direção certa que nós devemos colocar o nosso olhar quando estamos na estrada é a própria estrada. Não é a beleza da paisagem, não é uma placa, não é a pessoa que está ao lado, é a própria estrada. Os nossos olhos têm que estar na estrada. Jesus é o nosso caminho. Ele próprio é a estrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Os nossos olhos têm que estar em Cristo o tempo todo. Passamos como a mulher do fluxo de sangue. Não sei se você lembra dessa passagem. Aquela mulher, no seu intento, no seu afã, o seu foco era um só. Ela empreende um deslocamento da onde ela estava até tocar as vestes de Jesus. E ela disse: se tão somente eu conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas entre
ela e Jesus, havia obstáculos. Havia a sua própria condição de imunda, que metia nela o medo de se aproximar das pessoas. Imagine passar por entre as pessoas que criavam esse obstáculo. Mas os olhos dela não estavam na sua enfermidade, os olhos dela não estavam na multidão, o foco dela, o olhar dela estava em Cristo. Ela olhava na direção certa. Jesus Cristo, amado, Ele é poderoso para sempre redirecionar o nosso olhar. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que nós devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele. É um problema quando nós nos distraímos e o nosso olhar é desviado. Olhar para Cristo significa dizer que nós olhamos para aquele que é poderoso para renovar as minhas forças. Se eu estiver cansado, se eu estiver esgotado, se eu estiver combalido, se eu estiver prestes a cair, eu sei que Ele é poderoso para renovar as minhas forças e novamente me fazer olhar para frente e não para baixo. Jesus Cristo, Ele é poderoso para me fazer vencer as circunstâncias, as tentações, o medo, sabe? O complexo de inferioridade, de me ver sempre muito pequeno comparado com os outros. Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer com que eu olhe para frente e nunca olhar para este mundo caído que se perde. Olhar para Cristo. Isto é o que nós devemos desejar. Olhar sempre para Ele. Essas palavras de Josafá, elas calam fundo e devem calar fundo no coração de cada irmão e de cada irmã. Você imagina, irmãos, nós estamos vivendo agora uma situação bem semelhante na questão política mundial. Você imagina Judá, uma nação pequena, queria enfrentar 3, 4 nações grandes, muito maiores. E a oração de Josafá é uma oração maravilhosa. Ele confessa, veja bem que é uma mescla. Porque alguém pode interpretar que perseverança, determinação, seja uma característica pessoal e que faz de alguém ser um grande homem com essas qualidades. Não, a gente vê Josafá, ele mostrando fraqueza. Senhor, nós não podemos. Nós reconhecemos a nossa limitação. Mas os nossos olhos não estão voltados para a grandeza desse exército. O nosso olhar, ele se mantém em Ti pela nossa confiança que temos em Ti. Deus honrou essa fé, irmão, de tal maneira. Talvez seja o único caso, ou um dos únicos casos que a gente vê na Bíblia, onde a nação de Judá não teve que guerrear. Não teve que lutar. A resposta de Deus à oração de Josafá é a seguinte, no versículo 16. Versículo 15 começa o profeta a falar para Josafá: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa deste grande exército,
Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E aí o 17 é a grande notícia que Deus dá, honrando a fé deste homem. Neste encontro, nessa peleja, nessa batalha, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. E depois você pode ler em casa e você vai ver o desfecho. Deus destrói o exército inimigo. A nação de Israel sempre teve que lutar. E esse é o normal, né? Sempre se fala que a gente não deve esperar que as coisas caiam do céu, no sentido de que a gente tem que fazer a nossa parte. Neste caso especificamente, Deus honrou o homem que decidiu continuar olhando para Deus. A situação que te envolve é desesperadora, o teu problema é grande, a tua adversidade é maior, o que você deixou para trás te perturba. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Ele é poderoso para fazer com que os teus olhos olhem sempre para Ele. Alguém diz que nós não devemos dizer para Deus. Eu não sei se isso não é um versículo bíblico, mas tem alguém que fala, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, né? Diga para o problema que você tem um grande Deus. De certa forma é isso, né? A gente não se sente maior do que os problemas. A gente não se sente o todo-poderoso para resolver toda a circunstância e enfrentar tudo. Isso seria a arrogância, a prepotência. Não. O que nós fazemos tão somente é continuar olhando para Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. É isso que o caminho muitas vezes nos proporciona. A tentativa do nosso adversário sempre será nesse sentido. Fazer com que os nossos olhos se distraiam. Nas primeiras oportunidades que tive de pregar a respeito do andar de Pedro até Jesus Cristo, o que me vinha na mente quando eu preguei a primeira vez sobre essa passagem de Pedro andar sobre as águas e num dado momento ele começou a afundar, porque ele começou a olhar para a onda, para a força do vento, sendo que Jesus estava na frente dele. O que vinha na minha mente, o que eu imaginava, é que Pedro, ao começar a andar, ele estava andando tal como uma criança que está começando a dar os primeiros passos. O pai ou a mãe se abaixa na frente numa distância de 2 metros, né? E a criança começa a dar os primeiros passos e o olhinho dela está nos olhinhos do pai, né? Ele está confiando ali, ele está olhando para o pai. Mas se alguém fizer um movimento e ela de repente olhar para o lado, ela pode se desequilibrar. E na minha mente eu via assim, Pedro, sabe? Pedro olhando para Jesus, com o olhar dele posto no olhar de Jesus, mas no momento que ele se distrai e que ele deixa de olhar para o seu Salvador e começa a olhar para aquilo que o ameaça, automaticamente ele começa a afundar. Por isso a necessidade de nós sempre estarmos olhando para Deus, sempre. Fecha os teus olhos, amado. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus, a tua palavra foi ministrada a mim e foi ministrada aos teus filhos, Senhor. Acolhemos, ó Deus, com fé e com confiança a tua palavra como um recado vindo do teu coração.
Temos percebido, Senhor, já há aproximadamente 2 anos, que os dias são maus. Quando achávamos, ó Deus, que as coisas ficaram para trás, aquilo que atemorizou tanta gente e ceifou tantas vidas, e agora, Senhor, começamos uma outra etapa na história, que gera nas pessoas também medo. Certamente, Deus, o olhar de muitas pessoas neste mundo estão voltados para aquele país chamado Ucrânia, e para a Rússia, e para as nações que estão ao redor. Mas os nossos olhos, Deus, estão postos em Ti, como o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Tu és aquele Senhor que detens o governo de todas as coisas. Tudo está debaixo da Tua ordem, do Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos o nosso olhar firmes em Ti, como diz a Tua palavra em Hebreus 12, olhando firmemente, esta é a palavra, firmemente, Senhor, que nada nos distraia. E assim como Josafá, possamos vencer em tudo aquilo com o qual nos depararmos, Senhor. Que em todas as batalhas, como diz a Tua palavra, sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a vitória está naquele que olha para Ti, que confia em Ti e que espera em Ti, assim como o nosso irmão Josafá demonstrou, Pai. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada vida, cada coração. Se há nesse momento ansiedade, se há angústia, Pai, que a Tua paz venha superabundar no coração daquele que se sente ansioso, que se sente temeroso, que se sente ameaçado. Pai, na direção daquele que está cansado e esgotado, eu te peço, Senhor, renova a força. Aquele que está desanimado, Senhor, renova o ânimo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço a Tua bênção sobre cada um. Leva-nos, ó Deus, nesta bênção. Saímos, ó Deus, com a Tua palavra em nosso coração e queremos assim permanecer. Que essa palavra gere frutos, eu te peço. Para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Vá na paz do Senhor e tenha uma semana na presença do nosso Deus, olhando sempre para Ele, em nome de Jesus.